Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no meu canal Emoções e Doramas by Leia Carmo. Gente, já começo agradecendo a vocês por estarem sempre comigo. Aqui é assim mesmo. Eu preciso de vocês para seguir em frente, então já deixa aquele like, compartilha, ativa o sininho, comenta aí também. Adoro conhecer vocês melhor, fazer amizade, bater um papo. Vamos se conhecer? Vamos nessa? Prepare o coração, vai começar uma viagem que vai te emocionar. Romances doces, reviravoltas mil no universo que faz o tempo sutil. Leia Carmo te guia com paixão. Hoje eu vou falar de uma série que se chama Cinderela e os Quatro Cavalheiros. Ela é de 2016, tem na Netflix, tem na Viki, tem no Telegram e são 16 episódios. É uma série muito legal. O Tom tá aqui comigo também, tá? Gente, sabe aquela história de fadas, de conto de fadas moderna? Então, a gente conhece a mocinha que é interpretada pela Park Seo-dam. Ela é uma estudante super batalhadora, perdeu a mãe cedo, vive com o pai, a madrasta e uma meia-irmã. E é claro, gente, elas a tratam muito mal, tipo Cinderela mesmo. A casa dela é um caos emocional. Gente, mas a Ra-un é forte, fofa e cheia de atitude. Aí, o que acontece? Ela sonha em entrar numa universidade, mas o dinheiro sempre é curto. Então, o que ela faz? Ela faz vários bicos, inclusive de entregadora de comida. E é justamente num desses trabalhos que ela conhece o Rebelde. O Rebelde, gente, eu não falei ainda. São 3 netos de um presidente super rico. E esse vovô quer fazer os 3 netos homens dignos, sabe? Mas eles vivem brigando, não tem atitude. Tem um que é cantor, que é um amor, um fofo. Tem um que é muito nervosinho, sabe? Ele é rebelde pra caramba, também é muito legalzinho. E tem um que é mulherengo. E esse mulherengo que ela encontra logo de cara nos trabalhos que ela vai fazer entregando comida. Mal sabia ela que ele era um dos netos do presidente do grupo Haneu. Gente, tudo vai começar agora. Se preparem, se preparem. Então, logo depois que ela conhece o Kang Young, que é o mulherengo, ele é super convencido. Gente, ele chama ela para ser namorada dele, mas só que uma namorada fake. Ele quer levá-la num jantar da família. E por causa desse jantar, ela vai parar na mansão Sky House, onde vive os 3 netos do presidente. E não posso esquecer de mencionar o Kang, que é um cantor romântico, super fofo, super doce. Ele logo se encanta por ela, que também é um dos netos, são os 3. O cantor, o rebelde e o mulherengo. E nessa casa, gente, que é muito chique, quem cuida de tudo é o Li-yun. Ele é um mordomo, né? Sempre sério, educado, misterioso. Ele tem uma história pessoal ligada com a família do presidente, né? Só que isso a gente vai descobrindo aos poucos. Eu quero que vocês vejam que eu não vou entrar em detalhes sobre essa história aí. Vai acontecendo aí, daí vocês vão ver. Ele é muito fofo também. A princípio eu até pensei, nossa, ele devia namorar com ela. Mas não é isso que vai acontecer. O presidente, ele vê um potencial muito forte na mocinha, né? E faz uma proposta para ela. Ela vai morar na Sky House e tentar consertar a convivência entre os netos que vivem brigando. Em troca, ele paga os estudos dela, né? Porque ela queria muito fazer faculdade. E o que acontece? Ela aceita mesmo sabendo que está entrando num ninho de cobras. E logo de cara, gente, ela começa a botar ordem na casa, né? Ela impõe regras pros meninos e ela não se deixa intimidar. A convivência entre eles é engraçada, cheia de conflitos, situações absurdas. Gente, o rebelde já começa a olhar diferente para ela, vocês acreditam?
Só que ele é fechado com o passado doloroso que ele teve, com a mãe, com o pai, né? E daí, mas só que ela começa a mexer com ele, né? Então a gente vai percebendo aí que vai rolar uma química entre eles. E quanto a isso, o mulherengo lá finge que não tá nem aí, não tá nem aí pra nada. Ele é encrenqueiro, ele gosta de dar umas andadas pra sair com aqueles carrão chique. Gente, é muito legal, é muito legal. Mas só que ele ficou meio abaladinho pelo jeito autêntico que ela tem, viu, gente? Enquanto isso, o cantor romântico, ele é muito fofo. E aí eu fiquei sabendo que ele é cantor de verdade, tá? Ele se apaixona logo de cara por ela, sabia? E começa a fazer música, ele viaja assim fazendo música pra ela. Gente, ele é fofo demais. A relação com o mordomo também começa a crescer entre eles, né? Ele é observador, vocês vão ver várias coisas assim, ele meio no canto dando uma olhadinha. A gente até pensa, nossa, o que esse cara tá fazendo, né? Mas aí ele começa, tipo assim, a proteger ela, né? Ele, na verdade, ele quer que tenha uma união lá entre os moços, né? Porque é evitar as encrencas, que eles arrumam muito encrenca. Então, assim, ele começa a proteger ela, mesmo sendo assim super profissional. Então aos poucos a gente descobre que ele tem uma história aí, mas eu não vou contar, gente, não vou contar. Vai morrendo aí a relação entre eles, né, entre os netos. Ela ganha respeito dos meninos com as atitudes firmes, né, que ela tem. Eles até começam a sair juntos, assim, em grupos. Tem cenas ótimas que mostram como eles estão se aproximando, né? Pelo menos estão tentando, né? Mas aí o avô manda eles participarem de uma missão de convivência. E isso força o grupo a trabalhar em equipe. Aí, o que acontece? O rebelde começa a se abrir mais, né? O cantor canta pra ela numa serenata surpresa. Já o mulherengo, gente, mostra um lado mais vulnerável. Ele é difícil, viu? Ele começa a ter flashbacks da noiva que ele teve, que ele acha que parece com a mocinha. Gente, é drama à vista, drama à vista. Começa a acontecer desentendimentos sérios, né? A mocinha se sente usada pelos meninos em alguns momentos. O rebelde já tá claramente gostando dela. Ai, que fofura. Não sabe lidar com sentimentos, daí briga, o mulherengo se interfere. Gente, é só pau pra tudo quanto é lado. E o mordomo sempre lá de perto, sempre de olho no que tá acontecendo. A coisa esquenta de uma tal forma que daí o que acontece? O rebelde começa a ficar com ciúmes do cantor, né? O rebelde tá apaixonado por ela. E ele começa a ficar com ciúmes do cantor, porque o cantor sempre tá com ela, assim, nos cantinhos conversando, fazendo música, tocando, né? E ela curte, ela conversa bastante com ele, né? Então daí ele começa a fazer de tudo pra conquistar a mocinha. Daí, gente, vai ter cenas, assim, lindas, de romance, crescendo entre a mocinha e o rebelde, incluindo momentos fofos no jardim, cenas de ciúmes, super leves e divertidas, gente. E ele continua dividindo entre ela e o passado, porque vem lá uns lances na cabeça dele que é problemático, gente. O rebelde e a mocinha se aproximam ainda mais e o cantor se afasta. Ele percebe, né, tipo assim, perdi Playboy, perdi. Então ele começa a se afastar para não atrapalhar os dois, mesmo sofrendo, né, ele afasta. E finalmente, o que acontece? O mulherengo começa a seguir em frente, vai embora. O avô passa por uma situação de doença, ele passa por uma cirurgia muito grave, né? Então, assim, é um momento que tenta a família se unir por causa do vovô, né? E daí, gente, vai seguindo a história, vai tendo muitos lances legais. Eu vou colocar algumas coisinhas aí pra vocês verem, né? E vou encerrar o vídeo. Por quê? Porque senão eu conto tudo. E eu não quero contar tudo pra vocês, né? Mas dá uma olhadinha nessa série, porque tá bem legal, gente. Tá bem legal. Ai, o coração tá quentinho. Dá uma olhadinha aí, gente. Assiste essa série pra vocês verem como é legal.
E já deixa aí um agrado pra mim, por favor. Deixa aí um like, um compartilhamento, se inscreve no meu canal. Gente, qualquer carinho de vocês vai me deixar super feliz. Vou desejar pra vocês beijos no coração e chuvas de bênção para todos, e breve mais vídeos aí no meu canal. Fiquem comigo, tá bom? Tchau! Beijo!